Olá, tudo bom? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Espero que você e sua família estejam bem, que todos estejam com saúde, né? Evite sair de casa, mantenha isolamento social até que tudo se acabe, tá? Um dia isso tudo vai passar. Enquanto isso, vamos aprender um pouco de sociologia. A aula de hoje, a aula inicial desse curso de sociologia, nós vamos discutir o processo histórico que vai dar origem à sociologia. Vou tentar fazer isso de uma forma mais leve, mais breve possível, como a gente vem fazendo, como eu venho fazendo nas outras aulas, tá? Em outros momentos, para outros públicos. Bem, vamos lá. A sociologia, né? Sim, contatos para dúvidas, tá aí meu e-mail. Você pode tirar as dúvidas, já que esta não é uma aula assíncrona, né? Ou assíncrona, quer dizer, você não tem acesso ao que eu estou trazendo, então você pode trazer as dúvidas a posteriori. Bem, sociologia, o processo de formação de sociologia está bem lento e tem a ver com o contexto social do início do século XIX, que é quando a Revolução Industrial, né, a passagem da manufatura para a maquinofatura, a passagem do artesanato para a indústria, ela começa a revolucionar de forma profunda o mundo inteiro. Primeiro Inglaterra, depois a Europa Ocidental, depois vai se espalhando para os Estados Unidos, chega lá na Rússia meio que incipiente, atravessa e vai até o Japão, né? Num processo contínuo que não parou até hoje. Nesse ínterim, este contexto da Revolução Industrial traz vários problemas que precisavam ser resolvidos e problemas que passam a ser chamados de problemas sociais. Ao mesmo tempo, nós temos o advento de forma consolidada dos métodos das ciências naturais. É o advento da ciência como nós conhecemos. Ciência com objeto, com observação, com experimentação, comprovação de hipóteses, construção de teorias e formação de leis universais. Isso vai ser importante porque, como nós vamos ver lá na frente, vai haver a necessidade de se fazer uma ciência do social para pensar os problemas sociais. E aí é importante que ciência e industrialização, ciência e capitalismo, elas andam juntos. Por que andam juntos? Porque o sistema capitalista é o único sistema até agora que o ser humano, enquanto existe ainda, existiu sociedade humana, que ele depende o tempo todo de inovação tecnológica. Inovação tecnológica só se dá com ciência. A ciência gera um novo saber, esse novo saber gera inovação tecnológica, essa inovação vira nova mercadoria e isso impulsiona o sistema de produção e de consumo do sistema capitalista. Por isso que a correlação ciência-tecnologia é tão importante, tá? Lembrando que esses dois fatores, Revolução Industrial e vamos chamar de Revolução Científica, vai passar o século XIX, eles vão legar uma mudança radical no mundo e trazer o mundo como nós conhecemos até hoje. Está aqui um exemplo vocês estão vendo aí na imagem, um exemplo da primeira locomotiva a vapor, primeira vez que usando, né, a máquina a vapor, que já era usada em fábricas, desde James Watt, lá na Inglaterra, passa a ser usada, por exemplo, para transportar coisas. As coisas eram transportadas no lombo das pessoas, no lombo dos animais, em carroças, passava agora a ser transportada por máquinas. Começa a era das máquinas. As cidades operárias, as cidades que as pessoas viviam, porque uma das características dessas mudanças sociais foi o êxodo rural. Uma massa de camponeses que passa a buscar novas oportunidades na cidade e começam a se adensar, né, nos subúrbios ao lado das fábricas. Houveram vários motivos para esse êxodo rural. Cada país teve o seu. Mas tem a ver também com o fato de que o trabalho operado num dado momento era mais interessante para o camponês
né? E ao mesmo tempo, muitos desses camponeses perderam as suas terras comunais, as terras que eles tinham acesso ainda, tá? Como aconteceu na Inglaterra. Então, esse camponês, com uma grande família, que depois de um determinado momento toda vai terminar trabalhando na fábrica, ele era chamado de proletariado, porque pela quantidade de filhos. E esse proletariado, o advento desse proletariado, desse camponês que se urbaniza, esse camponês que se torna um operário, tá? É uma característica desse momento histórico, tá? Da ascensão do mundo industrial. E aí nós temos, para citar os problemas sociais, primeira coisa, esse êxodo rural, ele gera uma urbanização acelerada, onde as pessoas moravam em cortiços, em moradias com péssimas condições de higiene, péssimas condições de salubridade, tá? E esses espaços, tá? Onde não havia esgoto, onde não havia água encanada, eram os espaços onde essa massa de operários vai terminar habitando. Ao mesmo tempo, o próprio espaço de trabalho era muito precário. Acidentes constantes que faziam com que as pessoas perdessem mãos, pés, braços, etc. Né? E uma vez fazendo isso, não existia nenhuma forma, para vocês terem ideia, não existia nenhuma forma de apoio social. Né? Havia uma jornada de trabalho exaustiva, que podia chegar a 16 até a 18 horas de trabalho, fazia com que os trabalhadores se esgotassem, né, fossem esgotados humanamente e terminavam sofrendo acidentes, aí depois terminavam sendo demitidos, ou não conseguiam ser tão produtivos e terminavam sendo demitidos. Não havia nenhum tipo de proteção legal, social sobre isso. Havia também o uso do trabalho infantil e do trabalho feminino, pagos por metade, até um quarto do valor do trabalho humano, né? Do homem, desculpe, que fazia com que em muitas fábricas você praticamente só tivesse mulheres e crianças. Essa situação de um trabalho precário, insalubre, mal iluminado, com feitores o tempo todo impulsionando e determinando a produtividade, fazia com que trabalhar numa fábrica fosse realmente uma coisa horrenda. Não só em fábricas, mas em minas, né, na exploração de minas e em outras atividades econômicas que passavam a utilizar o modelo fabril. Enquanto uma parte do proletariado trabalhava, uma parte não trabalhava. Uma parte permanecia desempregada porque não havia emprego para todos. Isso vai ser chamado depois de desemprego estrutural. E essa parte do proletariado que não trabalhava, ela pressionava a parte que trabalhava por trabalho, e você tinha um rodízio constante de trabalhadores que fazia com que a renda do trabalhador caísse, o salário do trabalhador caísse. Então, a situação de pobreza endêmica, porque se ganhava muito pouco, o salário do trabalhador mal dava para ele comprar a sua ração diária de batata, café, manteiga, pão preto e carvão. Eram essas coisas. A gente vê muito isso na literatura, a gente vê muito isso as descrições que eram feitas na época da situação dos trabalhadores, né? Como a penúria, inclusive, da fome que sempre batia a porta. Isso de quem trabalhava. E quem não trabalhava? Vivia. Tinha como opção a mendicância, no caso das mulheres e de alguns homens, a prostituição, no caso de outros, a criminalidade. Isso terminava gerando todos esses fatores, muitas revoltas sociais, muitas rebeliões e revoltas sociais. Né? A Revolução de 1848 pode ser considerada, sem medo de ser feliz, como a primeira revolução já causada pela Revolução Industrial e pela situação do operariado. A Comuna de Paris, tá, é outra, tá, que pode ser também exemplificada. Passaram a haver greves, começam a sair as primeiras organizações de trabalhadores, e a primeira forma que os trabalhadores usaram para se organizar foi, interessantemente, quebrando máquinas, foi chamado de ludismo. Depois eles começam a se organizar naquilo que vão ser
as primeiras trade unions lá na Inglaterra, e depois a ideia se espalha, os primeiros sindicatos. Então, esses problemas sociais, que antes não existiam ou eram disseminados, estavam pulverizados pela sociedade, começam a chamar a atenção das elites, principalmente das elites dominantes, a burguesia do caso industrial. Está aqui um exemplo de uma cidade, né? No início do século XIX, ó, você tem as cidades e as moradias, as fábricas e a moradia dos operários ao redor. Os operários moravam aqui ao redor das cidades. Tá? Essas fotos são mais modernas, elas já são do final do século XIX e início do século XX, mas eram assim que eram os cortiços operários, principalmente nos centros, principalmente próximo às fábricas. Era um amontoado de gente. Não é à toa, a gente está vivendo uma pandemia, mas não é à toa que epidemia de cólera, de varíola, de todo tipo de doença, de tifo, tuberculose, todo tipo de doença graçava o meio operário e matava gente em massa sempre. A maioria, com certeza, pobres. Está aqui uma fábrica mais limpinha, já do início do século XX. Aí você nota uma coisa interessante, só mulheres trabalhando, né? Isso aqui é uma fábrica de tecelagem, só mulheres trabalhando praticamente. Tá aqui outro exemplo, aqui uma foto já do século XIX, do uso do trabalho infantil. Tá aqui o capataz, ó. Vou marcar ele aqui em vermelho, ó. Ó o capataz aqui, ó. Ó o capataz. Olha o que é que ele está segurando. Isso era para manter a disciplina de trabalho constante, o controle absoluto do ritmo de trabalho, tá? Que era feito literalmente no cacete. Está aqui um exemplo de criança trabalhando no setor têxtil. A função dessa menina é retirar os tufos de algodão, de fios, que interrompessem a produção da máquina. O problema é que essas máquinas de tear se cruzam. E ao se cruzarem, se a mãozinha dela não fosse muito ágil, ela podia perder a mão. Tá bom? Para quem acha que trabalho infantil é bonito, essa menina mal ganhava para sobreviver um dia. Seu salário era uma espécie de complemento ao salário da família, que toda trabalhava praticamente para sobreviver. Não é? Ela não ia para a escola, a grande maior parte dos trabalhadores eram analfabetos, porque nesse momento histórico você não precisava nem mesmo aprender a ler para manejar esse maquinário do início da Revolução Industrial. Está aqui um exemplo de revoltas, porque havia um momento que a fome batia no peito, no peito e não no estômago. Havia um momento em que a injustiça, né, e algumas dessas revoltas eram revoltas sem organização nenhuma, mas com o surgimento dos sindicatos, a coisa começou a se organizar de forma mais racional. E aí nós temos aí, pela primeira vez, a formação não só de sindicatos, e já do final do século XIX, de partidos operários, né? De partido dos trabalhadores, partido de trabalhadores, que no primeiro momento eram chamados de partidos sociais-democratas, para depois se chamarem de partidos socialistas, partidos comunistas e assim por diante. Aqui uma greve, né? Uma greve no início do século XX. Eu não sei de onde eu tirei essa foto, mas pode ter sido da Inglaterra, da Alemanha, na França, tá? Essa boinazinha, eu tenho até uma aqui. Eu tenho até uma aqui parecida, ó. Tem uma parecida com essa. Isso aqui é o vovô do boné. Isso aqui é o vovô do boné. Isso aqui é um chapéu operário clássico. Hoje em dia muita gente usa, né? Mas esse é um chapéu operário clássico. Caracterizava um operário, tá? Fazia parte da sua ex-corporal. Ok? E aí, como é que a sociologia então surge? Bem, se eu tenho um mundo que a ciência é a grande explicadora do real, era preciso criar uma ciência que explicasse esses problemas sociais, tá? E aí, por isso que os primeiros objetos da sociologia serão a reflexão dessas situações, das situações da classe trabalhadora, o surgimento da cidade industrial, né? O impacto que esses problemas sociais traziam, a organização do trabalho fabril. Então, os primeiros estudos sociológicos voltam-se para o trabalho. Você pega os primeiros sociólogos, primeiros pensadores sociais, todos eles sem exceção, vão pensar essas questões. Depois nós vamos trabalhar os três clássicos, tá? Durkheim, Weber
e Marx, e nós vamos ver como é que eles pensavam essas questões. Tá bom? Aqui uma greve, essa greve foi no Brasil, viu? Isso é uma foto de 1917 São Paulo, a primeira greve do Brasil. 1917. Ou seja, em 1917 os trabalhadores brasileiros já conseguiam executar uma grande greve, tá? Por melhores condições. O que é que os trabalhadores exigiam, professor? Tomada violenta do poder? Não. Exigiam melhores salários, menor jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, coisas que se lutam até hoje. Coisas que se lutam até hoje, tá? Mas lá na frente, em outra aula, nós vamos ver como é que essa luta operária do dia de hoje, do dia na era da flexibilização, da uberização, não é? Como é que se dá a luta hoje, diante das condições que nós temos? Nesse momento histórico, os sindicatos têm um papel importante. Depois a gente vai ver que hoje os sindicatos têm, mas eles precisam se reinventar para lutar nas novas condições. E aí nós entramos, e é importante a gente falar sobre isso, na primeira forma de pensar uma sociologia. Primeira forma de pensar uma sociologia. Por isso que está entre aspas aí no slide. Tá? Por isso que está a sociologia entre aspas. Porque Auguste Comte, que era um pensador francês, tá? Eu não posso chamá-lo de sociólogo, embora ele tenha criado a palavra sociologia, tá? Eu não posso chamá-lo de sociólogo, mas Auguste Comte, ele dá o primeiro passo. Ele diz, olha, vamos tentar formular uma ciência para pensar esses problemas, para pensar essas questões. Vamos ver como é que o Comte tentou fazer? Vamos lá. Seu nome completo, seu nome de batismo, como se dizia, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, nasceu numa cidadezinha chamada Montpellier, em 1798, lá no final da Revolução Francesa, e faleceu em Paris em setembro de 1857. Né? Para a nossa época, morreu novo, 59 anos, mas para a época dele, ele morreu com uma boa idade. Ele não é sociólogo, como eu disse a vocês, ele é um pensador francês, e seu pensamento está neste contexto. Pensar essas mudanças da Revolução Industrial, também de algumas revoluções políticas que estavam acontecendo, como a Revolução Francesa, antes dela a Revolução Americana, as revoluções liberais de 1830 e 1848, que são revoluções burguesas que tentavam implementar regimes constitucionais, regimes com divisões de poderes, regimes onde a burguesia pudesse participar politicamente, e também pensar a questão dos problemas sociais, todos os problemas que eu citei. Bem, Comte tem 4 influências importantes. Ele é influenciado pelo reformismo do Barão de Saint-Simon. O Barão de Saint-Simon acreditava, por exemplo, que se eu pudesse implementar algumas reformas, eu podia melhorar a sociedade. Né? Que tipo de reformas? Por exemplo, criar fazendas onde os trabalhadores tivessem tempo máximo para trabalhar, se dividissem os lucros, até fábricas com esse ideal. Esse tipo de coisa foi implementada pelos seus discípulos, terminou não dando certo, tá? Terminou não dando certo para a época, porque isso mexia com a concorrência capitalista. E dentro da lógica de concorrência, um dos fatores que aumentava o valor do produto era a força de trabalho. Então, quanto menor a força de trabalho, mais lucro se tinha, por menor valor se podia vender o produto. Era assim que se pensava na época. Interessante que as ideias de Saint-Simon, elas vão depois influenciar os formadores do Estado judeu. Os primeiros colonos judeus que retornarão a Israel, eles vão fazer fazendas chamadas de kibbutz, que se inspiram nesse tipo de modelo, que é um modelo semi-socialista. Mas não é socialista porque estava pautado numa lógica de produzir para vender e assim por diante. Ele tem uma influência muito grande do evolucionismo conservador que bairava na época. Cuidado para você não pensar em Darwin. Darwin, quando escreve A Origem das Espécies, o conto já estava morto, né, quando ela é lançada. Mas havia uma ideia, principalmente inglesa, na Inglaterra, na França, de que havia uma escala evolucionária das sociedades, das culturas,
onde as sociedades evoluiriam das mais simples para as mais complexas, do mais primitivo para o mais civilizado. Então, o Comte acreditava nisso e ele incorpora isso no seu pensamento. Comte é um determinista clássico, como todo pensador quase do século XIX, desculpem. Como todo pensador do século XIX. Para ele, não existe ação social livre, ela é determinada por alguma coisa. Biologicamente, historicamente, geograficamente, né? É o clima, é a condição racial, é a condição histórica. Algo determina para que o ato social, o fato social, seja assim do jeito que é. Tá bom? Isso é um elemento importante não só para Comte, nós vamos ver que outros autores incorporam isso. E a principal característica do positivismo. Ele era crente, crentíssimo. Era um homem que tinha fé absoluta na ciência. Para ele, a ciência era a única e verdadeira forma de explicação da realidade. Não havia outra. Todas as outras são inferiores. Tá bom? Para ele, filosofia, religiosidade, senso comum, não são formas de explicação do real válidas. A ciência está acima de tudo. Então, lembrando, reformismo social, evolucionismo conservador, determinismo e cientificismo vão fazer aí as bases do pensamento de Auguste Comte. E o que é essa sua filosofia positiva? Primeiro, porque positivo. Primeiro, porque a ideia de positivo é porque é algo que afirma. É algo que afirma. Afirma em nome de ciência. Porque ele considerava que os socialistas que já existiam naquele momento histórico negavam a sociedade capitalista. Queriam aboli-la. Comte vai para o caminho contrário. Ele disse, não, é preciso não aboli-la, é preciso reformá-la. Reformá-la pesquisando as suas leis, pesquisando o seu funcionamento, fazendo estudos comparativos, classificatórios, não é? Criando métodos científicos para se pensar essa sociedade. E uma vez que eu conseguisse pensar essa sociedade e extrair as leis dessa sociedade, eu poderia conseguir resolver seus problemas. Enquanto, por exemplo, para os marxistas, a sociedade tinha que ser abolida, embora os marxistas também eram deterministas em termos científicos, eles acharam que era pela ciência que também isso iria ser feito, Comte diz, os fenômenos sociais precisam ser entendidos, assim como os fenômenos da natureza são entendidos, assim como a física estuda os fenômenos da física e consegue com grande exatidão determinar o funcionamento dos fenômenos físicos, para Comte isso poderia também acontecer com a ciência do social, que ele primeiro chama de física social. Por que Comte chama pela primeira vez de física social? Porque para Comte, tá, a física era a grande representante da ciência da natureza. E se fosse possível construir um método para as ciências sociais do mesmo modelo das ciências da natureza, a coisa daria certo. Só para fechar aqui, tá? É isso. Um pouco do apanhado, né? Existem alguns elementos que são interessantes, a forma como, por exemplo, ele trabalha com 3 níveis de divisão da sociedade, o progresso da sociedade, que era medida a partir da forma como os homens explicam a realidade, numa fase que os homens explicavam pela religião, outra que eles explicam pela racionalidade filosófica, e a superior que eles explicariam pela ciência. Ele chama de fase animista, fase especulativa ou filosófica e depois a fase positivista. Tá? O Comte não consegue realizar uma ciência do social, não é ele que vai conseguir, mas suas ideias vão influenciar um pouco, quiçá bastante, o nosso primeiro sociólogo, que será tema da nossa próxima aula, que vai ser Émile Durkheim. Tá bom? A gente continua, tá? Depois a gente vai continuar. Um abração, se tiver alguma dúvida, não deixe de mandar e-mail, não deixe de nos procurar. E agora sim, até a próxima, se Deus quiser. Shalom Aleichem, abraço a todos e a todas.